como que, assim, tu foi percebendo isso durante a sua carreira, assim, tipo, você falou, pô, acho que eu preciso colocar um pouquinho mais o pé no freio, assim, que aí eu acho que vai mais da gente compartilhar aqui com uma galera que talvez esteja passando por esse momento, assim, o que que você foi percebendo, assim, de aliviando toda essa situação, tipo, você foi, pô, acho que não vale tanto a pena, eu vou começar a me adaptar a ter costumes diferentes, assim, aí se você quiser compartilhar isso um pouquinho, eu acho que seria legal trocar Sim, isso com a galera. acho que uma coisa muito objetiva, assim, que eu fui fazendo pra mim, que eu vejo que muitas pessoas na situação também acabam fazendo, é é algo bem objetivo, que é simplesmente, tipo, não fazer mais do que você precisa, sabe. Porque se você é contratado pra ser dev, tipo, o seu trabalho é codar, sabe. Alguém vai te mandar umas tarefas e você vai fazer essa tarefa, esse é o seu contrato. Mas por algum motivo a gente tem essa cultura que quando você é dev, o seu trabalho é muito mais do que codar. Você tem que se envolver, tipo, em milhões de coisas que pode não ter nada a ver com código. Sei lá, tipo, parte de, sei lá, você tem toda essa função de ensinar pessoas, tipo, não dizendo que essas coisas são ruins, mas sabe, porque a gente tá falando aqui de ansiedade, então isso é muito Sim, relevante. sim. Parte de ensinar pessoas, você se envolve, sei lá, em grupos que tem outras coisas que não tem nada a ver com ser dev. Você tem que assumir todas essas responsabilidades, tipo, vamos aqui mexer com, tipo, por exemplo, processo de recrutamento, vamos refazer todo o processo de recrutamento e tudo mais, tal. Algumas dessas coisas são interessantes, até aqui no podcast a gente fala que algumas dessas coisas são muito legais, Sim, sim, mas, sim. mas quando a gente está falando de ansiedade, a gente pode muito objetivamente falar que essas coisas não são seu problema, tipo, isso não é problema seu, sabe? Isso é problema da empresa. Se a empresa quer ter um processo de recrutamento melhor, que a empresa contrate alguém para lidar com isso, e não tipo tentar reutilizar pessoas que já têm um cargo, que elas já têm um time, e jogar essas responsabilidades em cima delas, sabe? Eu acho que isso é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas começam a ter burnout em empresa. Tipo, você está fazendo mais do que você devia estar fazendo. Esse é um tópico complicado porque, tipo, reiterando pela 10ª vez, algumas dessas coisas são muito importantes. Mas aqui a gente está Exato. falando especificamente de, tipo, qual é a sua função. Então, tipo, o que Exato. você devia estar fazendo. Tipo, isso não é Sim, problema sim, seu, sim. sabe? Você pode ter, tipo, empatia e querer ajudar a empresa, mas daí eu volto lá atrás e pronto, você tem empatia pela empresa, mas a empresa tem zero empatia por você. Se eles quiserem, eles te cortam. Tipo, eles não estão nem aí que você ajuda com processo de entrevista, tipo, com fazer eu ia falar chapter, mas eu tava pensando um termo que todo mundo entenda. Sei lá, tipo, reuniões com todos os devs, assim, pra compartilhar coisas e afins. Tipo, eles estão nem aí, sabe? Se eles quiserem te cortar, eles vão te cortar. Então, é o que eu vejo muito aqui na Europa, é que as pessoas ativamente recusam esse tipo de, tipo, trabalho adicional. Pô, você me contratou para trabalhar nesse time para fazer essa tarefa, é isso que eu vou fazer. Se você me falar para fazer mais coisas, eu vou falar, não, eu vou te processar, porque não é isso que você me contratou, sabe? Tipo, obviamente, exagerando, ninguém vai processar ninguém. É, mas as pessoas valorizam muito o tempo que elas fazem. E ao começar a fazer isso, eu fui enxergando muitos benefícios na minha vida, porque antes disso, tipo, meu dia inteiro, meu fim de semana inteiro é, tipo, pensando em trabalhar, que eu vou fazer, tipo, putz, tem esse problema aqui, e isso tá em cima de mim, sabe? Acho que esse é um caso muito importante, que um dos grandes motivos que eu me senti ansioso é porque eu me fazia ser responsável por coisas que eu não devia ser responsável. E aí, quando essas coisas davam errado, eu tinha que resolver, sabe? Só Sim, que isso sim. não era problema meu, eu fiz isso ser o problema meu. E isso, tipo, isso eu tive que Não analisar e falar, precisava cara, eu ser, não né? posso fazer isso, porque isso não era problema meu, isso virou problema meu, e agora eu tô Sim. sofrendo por causa disso, sabe? Tipo, totalmente, tipo, situação completamente absurda. E um jeito que você começa a counterar isso é você começar a valorizar seu tempo e entender que, tipo, eu não preciso ter essas responsabilidades. Talvez você se beneficie por isso, que a gente estava falando antes. Sim, provavelmente você vai ser promovido, talvez tenha alguma meritocracia envolvida nisso, mas não é garantido. E mesmo se tiver, altamente duvido que isso vale a pena, tipo, a longo prazo. Talvez você vai olhar pra trás e perceber, caramba, o que eu fiz com a minha vida, sabe? Tipo, por que eu vendi Sim. minha alma em vez de cuidar da minha saúde, tipo, sei lá, ficar com a minha família e coisas parecidas. Não, é um excelente ponto, assim, que você traz. Eu acho que vou repetir mais uma vez para que não soe mal, assim, esse episódio. E tudo bem, assim, se alguém não entender. Que eu acho que é muito difícil mesmo, tipo, a gente balancear essa linha tênue entre work-life balance, assim mesmo, saca? É difícil, porque, assim, ainda mais pra gente, assim, que somos devs, assim,
Cara, é muito normal a gente se sentir pressionado. Pô, tem WWDC e sai 200 vídeos sobre coisas novas, sobre coisas legais em todo o ecossistema ali da Apple. Tipo, como que eu vou me manter atualizado para assistir todas essas coisas e eu conseguir trazer coisas novas para a empresa e tudo mais. Eu digo isso porque eu faço isso, tá? Tipo, aqui eu não falo que eu estou no work-life balance perfeito, assim. Eu tenho um perfil workaholic, eu faço parte de muitos projetos, isso que o Brunão falou assim é muito real, então eu tenho podcast aqui que eu gravo semanalmente aqui com a galera, então assim, para quem faz um projeto desse assim de criação de conteúdo, sabe que não é só apenas as plataformas de streaming, tem outras plataformas que a gente se vende. Nossa, se vende ficou meio ruim, assim, que eu falei, mas precisa vender o nosso trabalho que a gente produz aqui. Então, eu sou organizador do Coco Rádios Campinas. Agora, infelizmente, o Doug não está mais aqui em Campinas, deu tchauzinho aqui pra gente. Ainda, nossa, ainda teve uma responsabilidade muito maior. Até tempos atrás eu estava fazendo mentoria com a galera da DevPass, mas eu dei uma pausa nisso, principalmente de eu colocar na balança e falar, pô, tipo, é bom sim ouvir o quanto que isso está valendo a pena. Assim, eu estou no momento da minha vida também. Eu estou grávido junto com a minha esposa aqui, então esse foi um motivador muito grande. Deu, assim, virou uma chave na minha cabeça e falar, cara, agora eu preciso priorizar as coisas certas, assim, saca? E eu acho que tem muito um instinto, assim, da pessoa, assim mesmo, quando você está num momento, assim, tão único, assim, da vida. Então isso me fez refletir bastante. E eu tenho meu trabalho principal, que é lá no iFood, lá como nômade, lá que a gente chama, que é o Staff Engineer. E assim, lá dentro eu acabo me envolvendo em muita coisa assim também, saca? Mas aí um ponto que eu comecei a me forçar a, a ter uma experiência melhor de vida social e fora do trabalho, foi quando eu começar a colocar compromissos tão sérios quanto eu tenho dentro do meu trabalho, assim. Então, algo que eu comecei a me dedicar bastante foi a fazer atividade física, assim. Então, para quem me acompanha, tipo, em rede social, por exemplo, pô, vê que no mínimo eu tenho investido, sei lá, 9 a 10 horas semanais em exercício físico, assim. E isso tem feito muito bem, assim, porque cara, chegou o momento que eu tenho que sair para treinar, que são 2 vezes por dia ali. Cara, eu simplesmente fecho o notebook, eu tô no meio de uma reunião, eu falo, gente, eu tenho que ir treinar, falou, é isso aí. Às vezes eu termino minha jornada de trabalho sem terminar aquilo que eu estava disposto a terminar a fazer, e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, a minha gestão sempre falava, Bruno, você precisa parar um pouco, tá ligado? Tipo, mano, você não precisa fazer tudo o que você está fazendo, tipo, isso não é exigido de você, todo mundo já confia no seu trabalho, tá ligado? E eu acho que isso que entra num ponto que a gente acabou não comentando, às vezes nem a empresa espera tanto disso de você, tá ligado? Tipo, a galera tá ciente que você entrega, que você é um bom funcionário, que você é uma boa pessoa, que consegue entregar resultados, e você tá querendo ali se provar mais para alguém ali, tipo, sendo que não é tão necessário assim, saca? Então, acho que são pontos importantes, assim. Aí mais compartilhando, assim, que eu enxergo que isso traz muito resultado para mim. E caso você não estiver bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente, cara, você não vai conseguir produzir um bom trabalho assim, saca? Então, às vezes, você não se cobrar tanto e estar bem em todas as partes da sua vida vai te gerar muito mais resultados positivos do que se você estiver ponderando apenas uma ponta aí desses valores aí da sua vida, assim, saca? Então, acho que são pontos importantes, assim, de compartilhar.